Oi, turma, tudo bem? Aula de átomo, certo? Semana passada eu dei atividade e vou fazer a correção com vocês. Então, foi essa atividade aqui que eu dei para vocês na semana passada e eu vou estar fazendo a correção, tirando dúvida, para acompanhar aí também, de certa forma, fazendo uma retomada, uma revisão, certo? Então, a atividade que era para fazer, a número 1, era para desenhar um átomo identificando suas partes. Então, o átomo é um elemento químico, certo? E o átomo ele é constituído de duas partes. O núcleo, que tem os prótons e os nêutrons, certo? E a eletrosfera, que tem os elétrons, que tem carga negativa. Então, no núcleo, eu tenho os prótons, que têm carga positiva, eu tenho os nêutrons, que não têm carga. E na eletrosfera, então, eu tenho os elétrons, que têm carga negativa, certo? E na eletrosfera, então, eu tenho as camadas eletrônicas, são 7. Elas têm nome, né? A primeira, próxima ao núcleo, é chamada K, a segunda é L, M, N, O, P, Q. São 7, até 7 camadas cada elemento pode ter, cada átomo pode ter. Então, didaticamente, a gente estuda ele assim, para a gente poder visualizar, então, as camadas eletrônicas, certo? E aí, então, ele tem uma quantidade de prótons. O número de prótons é o número atômico. Então, quantos prótons tem? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, na verdade, os outros estão escondidos, né? Então, ainda não é assim que eu consigo visualizar, tá? Mas, então, número atômico é a quantidade de prótons. Tá onde? No núcleo. Número de massa, que é representado pela letra A, é a quantidade de prótons mais nêutrons. Onde é que tá? No núcleo. Porque o número de massa da eletrosfera é insignificante, os elétrons são muito leves, certo? Então, eu peguei e copiei aqui, né, da internet um desenho, mas para representar e explicar para vocês. Mas vocês era para desenhar, certo? Então, duas partes, núcleo e eletrosfera. Núcleo, os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera circulando, então, os elétrons. Carga positiva e negativa se atrai, certo? Por isso que eles ficam circulando aqui e não saem. Eles podem fazer o quê? Se ligar a outro elemento químico para poder existir. Quantas camadas tem esse átomo aqui? Tem uma, tem duas, certo? Então, tem duas camadas. A valência é essa de fora. A valência é sempre a última camada da distribuição. Cada camada cabe uma quantidade determinada de elétrons. A primeira, 2, a segunda, até 8, a terceira, até 18, depois 32, 32, 18 e 8, certo? Mas é uma regra, uma lei que está lá presente, eu só passei ela, eu não expliquei, tá? Mas a gente sabendo isso, as tabelas periódicas já vêm prontas. A número 2 diz assim, escreva um número atômico. O que é número atômico? O número atômico é representado pela letra Z, é a quantidade de prótons que esse elemento tem. Aonde estão os prótons? No núcleo. Qual é a carga dos prótons? É positiva. Então, eu vou contar a quantidade de bolinhas que tem aqui, ó. Quantas bolinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bolinhas positivas, então 12 prótons. Prótons é o número atômico, é representado pela letra Z, a quantidade de prótons que cada elemento tem. E o número de massa? Número de massa é representado pela letra A, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Onde estão os prótons? São essas bolinhas rosas de carga positiva. E os nêutrons? Esse verdinho água aqui, né? Próximo aos prótons. Estão no núcleo. Como é que eu faço para saber? Prótons eu já sei que é 12 porque eu já contei. E os nêutrons? Não está falando no enunciado. Eu conto a quantidade que tem de bolinhas aí. Professora, eu não consegui enxergar. Ok, né? Aí até entendo, né? Pode ter ficado ruim o xerox ou tá muito difícil. Eu contei aqui, tá? Tem 12 bolinhas verde água, tem 12 nêutrons representados aqui. Então, massa, número de massa é prótons mais nêutrons. Quantos prótons tem? 12. Eu disse para vocês quantas bolinhas verdes eu contei? 12. Então, são 12 prótons mais 12 nêutrons. Quanto é que é o número de massa? 24, certo? Eu vou colocar aqui, né? Prótons. E a quantidade de 12 nêutrons, certo? Quem pegar pronto assim vai ter dificuldade, né? Agora, quem vê o vídeo acompanhar já sana um pouco da dúvida. Então, eu tenho o núcleo e tenho a eletrosfera no átomo. O núcleo tem os prótons e tem os nêutrons, formando o número de
massa. Eletrosfera, eu tenho os elétrons que têm carga negativa. Quantas camadas tem esse? Uma camada eletrônica, duas camadas eletrônicas, três camadas eletrônicas. Qual é a valência? A M é a última, é sempre a última camada da distribuição, certo? Tô só falando, né? Não tá na questão, tô só complementando. Número 3. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton. Né? Então, foi um desenvolvimento. Ele acreditava que era uma partícula indivisível, por isso ele deu o nome de átomo. Né? Esse modelo foi comparado a uma. Eu completei, era de completar, né? Uma bola de bilhar, certo? Aí depois Thomson, o pudim de passas. Rutherford, o modelo, né? Que a gente usa e complementou, né? O modelo Rutherford-Bohr é o modelo utilizado hoje, é esse aqui, né? Número 4. O átomo constituído por 11 prótons, 11 carga positiva, 12 nêutrons e 11 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico, quer dizer que é a quantidade de prótons, e número de massa, igual o quê? Ó, número atômico está dizendo ali, é quantidade de prótons, então são 11 prótons, certo? Então, respectivamente, eu já marquei ali, né, mas pode ser essa, pode ser essa, pode ser a E, né? E número de massa é representado pela letra A, que é a quantidade de prótons mais nêutrons. Quantos prótons tem? 11. Quantos nêutrons tem? 12. Então, é 11 mais 12 dá 23. Então, tá aqui a resposta, certo? 11 prótons, 11 número atômico, e 23 o número de massa, que é prótons mais nêutrons, certo? E a quantidade de elétrons está dizendo aqui, não significa nada, significa sim. 11 elétrons é a mesma quantidade de prótons aqui, nesse enunciado desse elemento. Então, ele está lá na tabela periódica, ele é neutro. Se fosse 10 elétrons, ele estava ionizado, ele tinha perdido um elétron, ele já tinha feito ligação. E se fosse 12 elétrons ou mais, também, certo? Ele já tinha sofrido, então, ligação, tá? Então, ele não era mais neutro, certo? E a última, então, a diferença, 5, né? O enunciado pode ser absoluto, não entendi, fiquei na dúvida no enunciado. Até agora ninguém me entregou a atividade, até esse exato momento ninguém me entregou. Então vi lá na plataforma, tá? Mas pelo WhatsApp, assim, nenhuma dúvida chegou por enquanto, até vamos ver, né? A diferença entre o número de massa. O que é número de massa? Ah, representado pela quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E o seu número atômico. O que é número atômico? É a quantidade de prótons, que é representado pela letra Z. Fornece o número de... A diferença fornece o número de nêutrons, tá? Por quê? O que acontece, né? Prótons é igual, tá? Tanto num quanto no outro. O que difere, então, a diferença é o número de nêutrons, certo? Então, para nossa correção é isso, tá? Semana que vem a gente já vai entrar em elemento químico e tabela, então. Espero que todos já estejam com a tabela na mão. Qualquer dúvida, é só vocês me chamar, tá? Me chama lá que a gente tira a dúvida, não tem problema nenhum, certo? E qualquer coisa, se tiver que retomar, também a gente retoma, ok?